A paz do Senhor, queridos irmãos. Nesta hora eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês, para contar um testemunho meu, da minha parte. O meu nome é Ângela Gabriel, eu sou a idealizadora e a mantenedora deste canal. Eu vim aqui contar esse testemunho para vocês hoje. Tem uma razão de ser. No meu vídeo de cabelo, uma moça comentou o seguinte. Ela disse: se é verdade o que você diz, que não se pode pintar cabelo, então as cabeleireiras estão numa situação muito difícil. Todas vão para o inferno. E ela falou de uma maneira que isso fosse um absurdo, como isso fosse impossível. Como se Deus não fosse punir ninguém simplesmente porque aqueles que estão indo contra a sua palavra são a maioria. E isso não é verdade, não devemos acreditar nisso. Parece muito injusto que Deus possa punir alguém por estar exercendo uma profissão, punindo alguém por estar tentando ganhar o seu pão de cada dia, mas não é nada disso. Gente, se uma prostituta se converte, ela tem que deixar de ser prostituta. Se um bêbado se converte, ele tem que deixar a bebida. Então tem que deixar o pecado. E a vaidade também é um pecado. E essa moça me falando isso, eu não respondi ao comentário dela, mas eu fiquei meditando. Fiquei lembrando de algo que aconteceu comigo há anos atrás. Quando eu estava ainda recém-convertida, Jesus apareceu para mim, falou comigo, modificou a minha vida. E entre as muitas coisas que ele fez na minha vida, uma dessas coisas foi me tirar o desejo pelas vaidades. Eu abandonei as calças compridas, eu abandonei as maquiagens, eu abandonei tudo que era de vaidade. Eu não usava mais shorts, não usava mais roupa curta. Eu comecei a me vestir decentemente, de conformidade com a palavra do Senhor, de conformidade com aquilo que Deus me fez sentir naquele momento. E era assim. Quem me conheceu naquela época sabe que Deus fez uma transformação total na minha vida. E foi algo que veio do céu. Não foi algo de homens, não foi. Porque eu não aceitei Jesus, eu não me tornei cristã por imposição de ninguém. Por imposição de pastor, nem de homem, nem de pregador, não. Quem pregou para mim foi o Senhor Jesus. Ele apareceu a mim na cozinha da minha casa e ele falou comigo. E ele me disse tudo o que eu deveria fazer. E eu abandonei daquela hora em diante todas as coisas que me eram pesadas, pesadas ao meu espírito. Porque Deus, ele me transformou numa criança, num bebê naquela hora. E todas as coisas que eram vaidade, ele tirou de cima de mim. Ele tirou o desejo do meu coração pelas vaidades. Então eu não ansiava mais pintar cabelo. Eu não ansiava mais usar joias. Eu não ansiava mais usar roupas curtas, nem chamar a atenção de ninguém. Eu abandonei a competitividade com outras mulheres. Porque Deus me preencheu de uma maneira que só havia em mim amor para com as outras pessoas. Não mais ódio. Não mais rancor, não mais competitividade, não. E Deus me ensinou muitas coisas, entre elas, que nós não devemos carregar bagagem. E o tempo se passou. Eu fui para a igreja, depois disso Deus me mostrou uma igreja, comecei a congregar. Ali eu cresci na graça, no Espírito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Comecei a pregar. Comecei a cuidar da igreja, comecei a limpar a igreja, comecei a dirigir círculos de oração e, enfim, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas o meu casamento começou a ir mal. E havia uma irmã na igreja que era cabeleireira, tinha um salão de beleza.
E eu comecei a frequentar o salão de beleza daquela irmã. Sem declarar o que eu queria, mas eu sei que no meu íntimo, de uma maneira velada, eu queria chamar a atenção do meu esposo. Por isso eu comecei a frequentar aquele salão de beleza. E eu comecei a abandonar os meus cachos, os meus cabelos. Os meus cabelos não eram mais cacheados, eram liso. Comecei a pintar o cabelo. E eu frequentava o salão de beleza daquela mulher. Certo dia eu estava lá sentada numa cadeira, olhando ela trabalhar no cabelo das outras mulheres. E de repente me veio um pensamento não sei de onde. E esse pensamento dizia assim: o que você está fazendo aqui? Se Deus já te fez abandonar todas as vaidades, se Deus já te libertou de todas essas coisas, desse jugo tão trabalhoso, por que você está procurando Ele de novo? Por que você está aqui? A pergunta principal foi essa. Por que você está aqui? De repente eu olhei em volta e vi aquelas mulheres se arrumando, umas fazendo unhas, outras fazendo cabelo. E de repente tudo aquilo me pareceu muito sem sentido. Para mim, que já era uma pessoa esclarecida pelo Espírito Santo de Deus, a quem ele já tinha mostrado o que é vaidade e que não lhe agrada. E eu fiquei pensando, mas a irmã, que é dona do salão, ela é uma pessoa tão boa, tão amorosa, é uma cristã. Não acredito que estar aqui seja uma coisa errada. Eu estou no meio de cristãs. A dona do salão é cristã. Tantas cristãs vêm aqui, tantas irmãs. Esposa de pastor vem aqui. Elas fazem unha, elas arrumam o cabelo. Qual é o problema? E naquela reflexão eu fiquei. E passaram-se os anos. Eu não orei a Deus sobre isso. Mas isso aconteceu comigo naquela época. Isso aconteceu comigo. E os anos se passaram. E hoje, há bem pouco tempo atrás, eu, ainda mexendo no meu cabelo, comecei a pensar em fazer um curso de cabeleireiro. Até que Deus me mostrou que quem pinta o cabelo, quem usa os artifícios do diabo, vai para o inferno. Simples assim. E eu precisei contar isso para que as pessoas entendessem que Deus, ele tem as suas regras, ele tem a sua ordem. O reino de Deus tem uma ordem. E como eu disse, muitas pessoas acham que é injusto, mas não é. A questão é, o que nós estamos dispostos a trocar pelo reino de Deus? Quanto vale o reino de Deus para nós? Levando em conta que essa terra, nossa vida aqui nessa terra, é pouquíssimo tempo comparado com a eternidade. Na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, vai, vende tudo quanto tem e compra. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes, e estando esta cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos bons. Apanham para si os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Gente, o que nós estamos dispostos a largar pelo reino de Deus? Os discípulos largaram toda a sua vida para seguir a Jesus. E hoje os cristãos não querem abandonar nada, abrir mão de nada para seguir a Jesus. Então essa pessoa me perguntou, aquelas que seguem a profissão de cabeleireira devem abandonar suas profissões para seguir a Jesus? Eu digo sim. Eu digo sim porque o que é isso diante do reino de Deus? O que é isso diante da salvação eterna que o Senhor tem para nos dar? Naquele tempo, eu não atentei para aquela visão que eu tive. Eu não atentei para aquilo que Deus me falou.
para a gravidade daquilo que ele estava me mostrando. Porém, hoje, vendo o testemunho das irmãs, o que elas falam sobre pintar unhas, o que elas falam da dificuldade que elas tiveram de ser libertas de esmaltes, da dificuldade que elas tiveram de ser libertas de tintura de cabelo. Para quantas irmãs Deus vem falando sobre tintura de cabelo e coisas terríveis? Para quantas irmãs Deus vem falando sobre a vestimenta, para que abandone a sensualidade, para que abandone a imoralidade, as roupas imorais, porque no livro de Provérbios, no capítulo 7, no versículo 10, fala sobre vestes de prostituta. E o que é isso, vestes de prostituta? No mínimo, a gente deduz que há diferença entre vestes de prostituta e vestes de pessoas santas. E pessoas santas não andam com vestes de prostituta. E pessoas santas não andam também cheias de vaidades, carregadas com coisas do mundo. Coisas que ficarão aqui, mas as verdadeiras servas de Deus, elas atentam para o que é do céu. Minhas queridas irmãs, a pergunta persiste. Então, um profissional tem que abandonar a sua profissão para ganhar o reino de Deus? As cabeleireiras terão de deixar sua profissão? Não só porque elas usam da vaidade, mas elas espalham a vaidade. Elas incentivam a vaidade. Elas plantam a vaidade. Elas tornam possível a vaidade. Com pinturas de cabelo, penteados. Elas tornam possível a mudança no rosto, a maquiagem. Elas incentivam todo tipo de vaidade. E deixa eu dizer algo para você. A vaidade é algo que evolui. Você começa fazendo um cabelo, aí você faz uma sobrancelha, aí você bota uma maquiagem. Se você usa uma simples base ou um blush, daqui a pouco você também quer usar um batom bem vermelho. Ora, e se você está usando maquiagem, você tem condição, você quer botar um silicone, aí você quer ir para a academia. E quem vai para a academia não quer esconder seu corpo, mas quer mostrar. Então você começa a ir para a academia, começa a definir seu corpo, e aí você começa a usar mais roupas mais sensuais, mais coladas, para mostrar que você está progredindo. Você está ganhando massa muscular, o seu corpo está se definindo. E você começa a querer mostrar a sua feminilidade. E você começa a atrair olhares. Então, a vaidade é algo que evolui, nós temos que pensar nisso. Então, queridos, precisamos observar essas coisas. Não é simplesmente você fazer um simples comentário, chegar e dizer: ah, agora as pessoas vão ter que abandonar essa profissão. Depende. Depende do quanto vale o reino dos céus para elas. Porque aquele homem que encontrou aquela pérola no campo, ele não fez alvoroço, mas ele ficou bem caladinho. E ele deixou aquela pérola escondida. E foi e vendeu tudo quanto tinha. E voltou e comprou aquele campo. Onde estava escondida aquela pérola preciosa. Que simboliza o reino dos céus. Então, o reino dos céus, a nossa salvação, ela vale mais do que tudo. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Em Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Os cristãos hoje em dia não valorizam mais a sua salvação. Consequentemente, não valorizam mais a salvação que Jesus efetuou na cruz, tão grande salvação. E nós temos que pensar nisso, que nada aqui na terra vale a nossa salvação. Nada aqui na terra, porque simplesmente a nossa alma não tem preço. Não há dinheiro que possa comprar a nossa alma. A nossa alma custou o preço de sangue. E Jesus veio do céu para derramar o seu sangue santo e precioso por nós. E você me pergunta, um cabeleireiro, uma cabeleireira tem que abandonar a profissão por causa de Jesus? Por causa do seu sangue precioso? Por causa do seu sacrifício? Por causa da salvação? Para ganhar o reino dos céus? Sim, a resposta é um grande e redundante
Sim. Sim. Não só a profissão de cabeleireiro, mas qualquer coisa que te leve ao pecado, que te ligue ao pecado, que te conduza ao pecado. Não se arrisque. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E é assim que eu respondo àquela moça que veio me fazer essa pergunta. Sim, Deus me perguntou quando eu estava no meio daquele salão: o que tu faz aqui? Aqui não é lugar para ti. Não, no meio da vaidade não é lugar para as mulheres de Deus, não é lugar para mim, não é lugar para você. Nós temos que dar bom exemplo, sair do meio dessa geração corrupta, denegrida, uma geração que prega que nada mais é pecado, que se mesclou com os filhos da treva, com os filhos da Babilônia. Em nome de Jesus, vamos vigiar e vamos largar, soltar, rejeitar tudo aquilo que é e que se chama de pecado em nome de Jesus. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fica com Deus.